Saúde a todos nessa noite, um pouco atrasado, mas aqui, né? Devido a algumas coisas que tivemos que fazer, terminamos chegando aqui um pouco atrasado hoje. Mas isso não importa. A palavra vai ser falada da mesma maneira, porque o Senhor ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele requer de cada um de nós esforço, né? Para estarmos falando. Vai ser uma palavra um pouco mais rápida, né? Não vai ser uma palavrinha. Eu já vejo, né, alguns pastores que dizem: vem aqui e me traz uma palavrinha. Não existe palavrinha. Corrija isso. Porque não existe nada de Deus que é pequenininho. Não está no diminutivo, né? Palavrinha. Não existe isso. O que existe é uma palavra. E esta palavra, cada pregador, exemplo, cada um que está ali, há aquela pessoa que você dá oportunidade para ele, mesmo sabendo que ele tem um pregador, tem cantor, tem pessoas ali que ainda vão. Aí ele pega, toma um tempo todinho. Esse não é bom a gente puxar o paletó dele, vai lá e pum, puxa o paletó dele que ele para. Há muitos irmãos dentro da igreja que é extremamente insensatos, né? Não tem aquela consciência que vai receber uma oportunidade e ele tem que ver que ali ainda tem pessoas que são de fora, né? Uma vez eu vi um pastor puxar o paletó pediu para ele cantar um hino. Outra coisa, se o teu pastor te pediu para cantar um hino, vai lá e canta o hino, tá? Há pessoas que ele quer ir cantar o hino, mas ao mesmo tempo ele começa a pregar. Quer dizer, as coisas de Deus é tudo com decência e ordem. Se não houver essa ordem, essa decência, nós vamos ocupar o espaço de outra pessoa. Às vezes até mesmo visitante, né? Mas tem aquele crente que só Deus na causa, né? E se não dá oportunidade, ele fica nervoso. Como nós começamos um pouco atrasado hoje, vamos já de imediato para a palavra. Provérbio capítulo 2, versículo 1. Vamos parar nesse versículo hoje. Talvez amanhã não tenha trabalho também aqui, por alguns compromissos da gente nas igrejas, né? Eu também tenho que congregar, não é? Então, meu filho, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos. Meu filho, aceita os meus conselhos e abrigas contigo os meus mandamentos. Essa palavra, meu filho, muitas vezes nós encaixamos para os nossos filhos, né? Para as crianças. Mas o Senhor, em vários lugares na Bíblia, Ele se refere a nós como filhos. Ele está falando de um modo geral. Meus filhos, né? Meu filho, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos. Há conselhos de Deus que nós demoramos compreender, demoramos dar ênfase àquilo que Deus tanto requer de nós. Deus está sempre nos alertando e se posicionando a nos dar as melhores ferramentas para que nós venhamos a ir de encontro com as dificuldades que nós enfrentamos. Nem toda dificuldade que você passa, eu passo, Deus tem que ir lá. Deus, Ele te dá a vara, te dá um anzol e muitas vezes Ele te mostra o rio. E a minhoca, pastor, e o peixe? Isso é coisa que você vai cavar, vai extrair a minhoca, não é? E o peixe você vai passar lá jogando a varinha até pegar. Então Deus, Ele prepara as ferramentas para cada um de nós, nos alertando todos os dias com relação a ouvir o que Ele tem de melhor. Por isso Ele diz em Provérbio capítulo 2 e versículo 1, meu filho, ou meus filhos em algumas Bíblias, se aceitares os meus conselhos e abrigar contigo os meus mandamentos. É uma ordem de Deus. Vou parar aqui no versículo 1 que amanhã eu vou dar sequência nisso, né? Então é uma ordem de Deus, mas Ele faz isso de uma maneira tão sutil, tão amável. Mas muitos de nós confundimos isso. Não queremos um Deus que fale conosco com carinho, nem mesmo com amor. É ou não é assim?
muitos de nós, né, não nos sujeitamos ao que Deus requer de nós. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, pastor José Carlos e pastora Carla. A paz, pastora Carla, a irmã Francisca, está todo dia aí. Hoje a gente atrasou, né? Porque nós estávamos em um outro trabalho lá e foi até de noite hoje. Mas o que Deus quer dizer, meu filho, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos. Vamos para o versículo 2, capítulo 2 de Provérbio, e versículo 2 que diz, meu filho, né? Com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria e inclina o coração, versículo 3, que vai continuar Deus falando conosco. E se clamares por entendimento e por inteligência e suplicar aos brados. Às vezes nós pensamos que só basta nós pedirmos a Deus e está tudo certo. Não é assim. Deus exige um pouquinho mais de cada um de nós. Nós temos que ir até o Pai, clamar, pedir a Deus respaldo, Senhor, me ajude a compreender a vontade tua, que não é fácil para muitos de nós compreendermos a vontade de Deus. Deus nessa terra, Ele deixou para nós a melhor alternativa, que é a palavra dele, e uma das maiores alternativas, que é o Consolador, que Ele nos deixou para que venha fazer com que essa semente, que é a palavra, seja plantada dentro e o Espírito Santo que venha regrar isso na nossa vida. Por isso que muitos de nós pagamos preço e não entendemos por que estamos pagando preço. Senhor, por que eu estou pagando preço? Porque muitas vezes nós ouvimos, mas não damos lugar ao que Deus requer de cada um de nós. Nós temos que dar lugar a Deus, enquanto Ele se prontifica a estar do nosso lado, conduzindo cada um de nós com mão forte. Né? E Provérbio capítulo 2, versículo 3 diz, se clamares por entendimento e por inteligência e suplicar aos brados. E isso é o que muitos de nós não queremos. Suplicar, nós não queremos pagar preço. Sabiam disso? Muitos de nós. Deus ainda continua o nosso grande, maior ajudador e único. Mas o problema é que muitos de nós não queremos de maneira nenhuma passar pela parte do preço. E o preço não é fácil. Não é fácil o tal do preço. Mas Deus está aí todos os dias, nos trazendo a oportunidade de fazer as coisas acontecer na nossa vida. Nós temos que dar lugar enquanto Deus se pode, enquanto Deus se acha entre nós. Vai chegar um dia que Deus não vai estar conosco aqui na terra, porque toda a igreja que venceu vai estar lá na glória dele, fazendo o melhor, fazendo aquilo que é o melhor, que é viver uma vida eternamente. O que é que você quer? Se você quer, e eu quero, ir morar no céu, temos que entender isso e bem rápido, que Deus requer que nós venhamos a acatar tudo que Ele nos manda. Acate que é melhor. Às vezes os dias são mesmo bastante difíceis. Tem dia que você pensa até em desistir. Eu já pensei. Já, pastor? Já. Pastor é um homem como qualquer outro homem. Dá lugar que você vai ver tudo virando de cabeça para baixo. Mas a partir do momento em que nós damos ouvido à preciosa vontade de Deus, Deus brada na nossa causa. Quando nós clamamos a Deus, como lá em Salmo 90, versículo 12, que diz, sendo assim, ensina-nos, pois, a contar os nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração sábio.
Tudo depende de Deus. Salmo 90, versículo 12, confirma isso. Ensina-nos, Senhor. Se você não clamar do alto, não vai vir nada para você e nem para mim. Nós temos que clamar enquanto Deus ainda pode alterar o caráter da gente, mudar a visão da gente. Lá em Provérbios capítulo 1, versículo 3, diz: para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, né? Tá certo. Para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa. Para que eu venha ter um caráter, ter uma vida limpada da presença de Deus, eu preciso ir para Salmo 90, versículo 12, onde diz: sendo assim, ensina-nos, pois, a contar os nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração sábio. Um coração sábio vai depender do Provérbio capítulo 1, versículo 3, que diz: para desenvolver um caráter correto e perspicaz. Vocês sabiam que tem crente que não tem caráter? Pega uma coisa emprestada, não devolve nunca, né? Não é mesmo? Tem umas irmãs aí que compram aquela tal de tapué, coitada. Até esconde quando a outra chega. Tô com vontade de mandar umas coisinhas para ela comer, mas eu tenho medo que se eu dar a vasilha para ela, ela não me devolve mais nunca. E o pior não é nada, no subconsciente a irmã sabe, o irmão sabe. Toda vez que ele olha para aquela vasilha, ele sabe que não é dele. Mas falta uma coisa: caráter. O homem e a mulher sem caráter está dentro da igreja, mas a igreja não os conhece. O Senhor não os conhece, por questão de pequenos comportamentos que ele ou ela pensa que vai passar despercebido. Seja sim, sim, não e não, porque isso é um ensinamento direto do Pai. Tenha um caráter perspicaz, vivo. O que não é teu, não é teu. O que não é meu, não é meu. Por que eu tenho que viver, pegar uma coisa emprestada e não entregar para a pessoa? E de noite eu estou lá pregando e aquela pessoa olhando para mim dizendo: eita, pastor, mas o senhor é bem nó cego, né? Pega uma coisa emprestada e não devolve. Tem muitos crentes assim, viu? Pastor, mas o que tem a ver isso aí com esse provérbio? Tem tudo. Porque a Bíblia diz que aquele que bebe da água da vida, ele agora se torna uma outra pessoa. A visão, o agir dele, nos mínimos detalhes, ele é cuidadoso, ela é cuidadosa, é zeloso, é zelosa. Tem uma vida transformada, uma vida do que não é teu, não é meu, então tenho que devolver. Tem crente que até mesmo dentro da igreja, nunca viram não? Na hora que o pastor diz assim: eu queria a colaboração dos irmãos, que a gente vai fazer uma festa, né? Aí aquele irmão levanta: pode deixar aí 4 frangos, eu trago. Eu acho que o frango vai chegar amanhã, porque ele não traz. Ele só mostra para as pessoas, mas ele não traz. Eu já vivi isso. E no outro ano, a outra festa, ele fazia tudo de novo. Isso são pessoas que não têm caráter. Se você não pode, peça a Deus, que Deus vai te capacitar, Deus vai te presentear. Mas nunca faça uma coisa dessa, porque o pastor fica contando, né? Tem 4 frangos ali. Mas chega no dia, ele enrola, ele some, mas não traz aquilo que ele falou. Afinal, pastor nenhum coloca corda no pescoço de ninguém. Se você promete algo a alguém, vá lá e cumpra. Se eu prometo, eu tenho que cumprir. Porque tudo que acontece aqui na terra, no céu, está sendo escrito. Desde as minhas mínimas desonestidades. Quem anda segundo os conselhos
do Senhor. É uma pessoa estruturada, viva, de uma palavra só, determinada a seguir sempre com a mesma proposta. Eu sou sim, sim, e o que passar disso é procedência maligna. Não é assim que a palavra fala? Então é assim que nós temos que nos comportar. E ele ainda mantém aqui em Provérbios capítulo 3, versículo 1, ele diz: filho meu, não te esqueças das minhas ordenanças, né? Mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos. Essa é uma palavra viva, está no livro de Provérbios, um livro de sabedoria, a qual Salomão começa aí neste livro a mostrar para nós, a nos orientar em conformidade com aquilo que Deus queria e quer até os dias de hoje, que nós venhamos nunca nos esquecer do que Deus vem nos ensinando. E nós temos também que permitir que o nosso coração guarde os mandamentos e também que nós venhamos a fazer uso desses mandamentos. Não adianta nada eu ser formado em teologia, escatologia bíblica, aí tanta coisa, tanta gia, né? Haja lagoa para colocar tanta gia. Não adianta nada se eu não proceder de acordo com o que eu prego. Se eu não andar de acordo com a palavra, se eu não andar de acordo com aquilo que Deus vem me orientando. Por isso que muitos no meio de nós, há muitas pessoas fracas, caídas, está dentro da igreja, mas morreu. Morreu porque resolveu colocar uma outra coisa no lugar da sabedoria gratuita que Deus todos os dias nos permite ter. Guarde todos os mandamentos, as ordenanças, como diz em Provérbios capítulo 3, versículo 1. Não te esqueça das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos. Sei que tem dia que é difícil guardar, não é? Tem dia que o negócio lá está furioso. Mas o crente que tem a palavra como base e que não se desapega do conceito de viver em intimidade com Deus, que se esforça todos os dias para não perder essa aliança, nenhuma pessoa vai desequilibrar você. Tem poder para isso. Porque quem anda segundo a palavra, ele anda em sabedoria, como a palavra diz. Sendo assim, ensinai-vos, pois, a contar os vossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração sábio. Lá em Salmo 90, versículo 12. O coração sábio é aquele que foge da aparência daquilo que pode nos fazer mal. Confrontar alguém, ou responder, larga isso para lá, irmãos. Você é melhor que essa pessoa. Talvez essa pessoa está precisando de ajuda, como eu já precisei, você já precisou, para nós sairmos da nossa prepotência. Às vezes nós ainda não estamos com o coração transformado. E é isso, se você guarda a palavra de Deus, você vai ter uma vida espetacular. Eu não estou falando que você não vai ter dificuldade. Vai ter, mas você tem uma segurança que te reanima todos os dias. Nesse caminho estreito, difícil, eu nunca estou sozinho. Porque Deus está comigo. Ele é a minha força. E é o Deus dono de uma soberania eterna na minha vida. Se tu queres e eu quero chegar no céu, devo renunciar ao coração velho e restabelecer contato com Deus, e assim extrair de Deus tudo que Ele está te presenteando. Às vezes nós vamos envelhecer, cabecinha branca, mas não vamos mudar. Eu sou assim e eu não mudo. Você tem que mudar. Eu tenho que mudar, nós temos que mudar. Trazer para nós aquilo que nós não temos. Aonde, pastor? Buscando ser sincero, ser fiel em todos os requisitos. Eu não estou falando que você vai ser uma pessoa perfeita, que perfeito na terra só andou um.
você vai ter falha assim como eu tenho. Eu tenho muitas falhas. E eu espero que você também entenda que as falhas é necessária na nossa vida. Como assim, pastor? É fácil. Nós vamos para a palavra. Que a palavra diz que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Então todos nós temos falha. Você pode ter 200 anos de crente. Alguma falha você tem. Alguns deslizes você tem. Alguns deslizes nós temos. Eu já vi crente quase que falar para mim: eu sou o santo dos santos. Acho que Caleb estava aí, mas você não está vendo? Então, eu sou o mais santo aqui. Quando nós nos dirigimos a alguém mais santo que ele, na realidade está faltando em nós já o princípio. A humildade. O que nós temos sobrando é a arrogância. Eu não posso de maneira nenhuma me dirigir a alguém na condição de mais santo que ele. Porque há pessoas aí que não conhecem o que eu conheço, que é mais santo que eu. Mas tem mais a proximidade com Deus do que eu. É muito mais firme do que eu. Pastor, o senhor está falando do senhor? Olha, estou falando de mim. Eu sou um homem como qualquer outro. Todo pastor também tem falha. Às vezes nós lutamos com as nossas falhas. Não queremos, mas terminamos agindo. Ou terminamos errando na imprudência, na loucura. Então por isso que quando nós temos um coração sábio, nós sabemos que aquilo pode nos trazer uma consequência. E como que nós somos alertados? Através do conhecimento da palavra e da intimidade que você tem com Deus. Tem crente que diz: rapaz, não tem, toda semana eu tenho uma confusão diferente. Não é assim? Tem aquela irmã que briga com a igreja inteira. Tem aquele irmão que é cri-cri. Você tem que orar por ele, não confrontar ele, porque só vai dar mais corda. Porque você é sábio. Você é uma mulher sábia, você é um homem sábio. Você é um homem, uma mulher que tem base. Independente da religião que você está. E a verdadeira religião, a Bíblia diz, que está no fazer o bem ao próximo. Amar o teu próximo. Ajudar aqueles que precisam. Os órfãos, as viúvas. Esse é o meu ministério. E deveria ser o seu também. Amar não é com o nosso amor, porque nós não somos capazes de produzir o verdadeiro amor. Pastor, o senhor está falando que eu não amo os meus filhos? Não, irmãos, aí é diferente. Né? Mesmo assim, tem mãe que joga filho fora. É ou não é? O verdadeiro amor está quando nós abrimos o nosso coração e damos espaço para aquele que enraiza o amor na nossa vida. Amor não é só em vida conjugal. Existe o amor que é construído com Deus, que Deus constrói dentro de cada um de nós. É um amor onde você vai olhar para todos de maneira igual, independente do grau, da situação, do nível social. Eu não posso atender aquele que tem dinheiro melhor do que aquele que vive na sarjeta. O mesmo amor que eu tenho pelo que tem dinheiro, eu tenho que ter a mesma visão para aqueles, ou talvez até mais. Porque aquele vai me cobrar um pouco mais, porque eu vou passar a pedir pela vida dele. Eu vou passar a interceder pela vida dele. Você que é sábio, que tem um coração sábio, puro, você não vê maldade em ninguém. Devemos vigiar, lógico. Mas devemos estar sempre aplicando Deus. Primeiro na vida de alguém que você e eu venhamos a conhecer. E não fazermos pré-julgamento, como muitos fazem. Olha o teu brinco, a tua calça.
Não é assim que funciona. Muitas são as pessoas que entram dentro da igreja, principalmente igrejas que têm usos e costumes. Eu fui formado nessas igrejas, mas com o tempo eu comecei a entender uma coisa. Às vezes a pessoa sai porque ela não tem uma saia para andar igual os outros. E a pessoa mal começou a caminhar, você e eu, em vez de abraçarmos com o amor de Deus e não com o nosso, porque o nosso amor, ele é maleável. Às vezes nós olhamos para alguém que acabou de aceitar Jesus, ao invés de irmos lá abraçar a causa dele, dela, né? Nós ficamos todo mundo de longe. Aí no segundo culto, a gente já vê o pastor dizendo: por que você veio de calça comprida, irmã? Por que o senhor está andando de bermuda, irmão? O senhor agora é crente. Isso não é amor, irmãos, isso é lei. Nós, às vezes, lançamos primeiro a lei. Meu Deus, como é que eu vou dar carne de churrasco para um bebê que acabou de nascer? Quem é que veste ele? A mãe. Quem é a mãe na terra? A igreja. Mas muitas vezes nós não nos comportamos, viu, com sabedoria. Já vamos querer que esta pessoa tenha no mesmo nível de santidade e também de vestimento. Esse homem não entra pelas portas, eu já desisti dele. Você, mas Deus não. Você pode ter desistido, eu posso, mas o nosso Deus não. Se ele levou esta pessoa até a igreja, glória a Deus, ele levou para ser zelado, ele levou para que você ajude ele a caminhar. Mas ao contrário, a gente ajuda a acabar de matar. Ah, tá aí, tá com 3 meses, esse homem não entra pelas portas. Irmãos, nós vamos morrer passando por transformação e não vamos chegar a 100%. Vocês sabiam disso? O processo de servir a Deus, esse tempo que Ele dá de vida para cada um de nós, é para que nós possamos enraizar a vontade dEle, o ensinamento dEle. Nem todos nós vamos chegar. Se chegar a 80% já é... Olha, você tem uma vida verdadeira. Amor não é o que nós falamos. É muito fácil eu falar que eu te amo com o amor de Cristo aqui. Mas e quando você cair numa situação difícil? Será que esse amor vai se sustentar? Será que quando realmente você precisar que esse amor venha fazer efeito na tua vida e na minha vida, nós vamos estar com resistência ali para aplicar esse amor? O amor verdadeiro nem sempre está junto contigo. O amor verdadeiro nem sempre vai poder te pegar pela mão. Mas o amor verdadeiro, o amor que Deus nos permite ter, ele é um amor misericordioso. Um amor que renuncia muitas vezes 1 hora, 2, na frente da TV Globo, assistindo novela, o João beijando o Zé da borracharia, para estar ali de joelho, se consagrando e pedindo pela vida de alguém. Tem feito isso? Já tem feito isso? Já fez isso por alguém? Eu estava lá em Denise quando eu vi o pastor, acho que foi o pastor Ronaldo. Vamos tirar 3 dias de oração e consagração aqui nesta igreja, em prol da vida do irmão fulano. Que bonito. Todos os irmãos iam. Hoje em dia, se você falar isso, a maioria vai mostrar a realidade do amor a qual eles se abasteceram. É um amor
que eles mesmos criaram. E o que nós criamos é vulnerável. Não tem constância, é igual onda de mar, onda de rádio. Passar alguma coisa na frente, a onda do rádio já muda. É igual aquelas antenas de TV que você fica caçando a imagem, não tem? Tem amor do homem é construído nessa base aí. Qualquer coisa faz esse amor acabar. Mas o amor construído por Deus, ele é longânimo, misericordioso. Ele chora pela tua vida. Às vezes você não... Eu às vezes nem sei, eu até tomo por surpresa. Pessoas que eu nem conheço, que automaticamente vira para mim e diz: ei, mas eu já orei tanto por você. Pessoas com a cabecinha branca, como a irmã, a esposa do pastora Luzimar. Era nova convertida ela, eu estava preso ainda lá em São Paulo. E ela orando por mim, eu nunca tinha visto ela. Ela foi uma das últimas mulheres a estar com a minha mãe naquelas campanhas que a minha mãe fazia. Meu filho vai aparecer. Cadê o circo de oração? Praticamente todo mundo abandonou ela. Aí ficou a irmã, essa pastora, a irmã Joana, mãe da pastora Maria Aparecida. Pagaram um preço por mim, mesmo sem nunca ter me visto. O amor que nós falamos, desse amor, o amor que tem sabedoria de Deus aplicada nele, que é constituído através do seu esforço e se dedicar a aumentar isso de dentro para fora na tua vida. Esse amor, ele está dentro daquela palavra: ama o teu próximo como a ti mesmo. Deus está nos dando uma ordem: ame a todos como só um. Ame a todos com esta ferramenta que eu te dei. Lá no livro de Coríntios diz que você pode falar em língua, você pode profetizar, você pode até andar no ar igual um passarinho, não tem problema. Pode andar até de cabeça para baixo, mas se você não tiver amor, nada disso importa. Mas que amor é esse, pastor? É amor de mãe para filho? Não. É o amor do Pai, o soberano. Só Ele pode adaptar isso na minha vida e na tua vida. E isso se nós darmos lugar. O amor verdadeiro, ele renuncia. O amor verdadeiro muitas vezes sacrifica. O amor verdadeiro muitas vezes, no longo das batalhas, eles vão perder. Mas o amor vai permanecer. O amor verdadeiro, ele vai até o final, acreditando: eu não dou conta, mas o meu Deus dá. Aleluia! O amor verdadeiro, ele faz com que nós venhamos a ser mais forte em todas as consequências que virão, ou que talvez estejamos vivendo isso. O amor verdadeiro às vezes te ajuda a levar a tua cruz e você nem sabe. Eu já tive muitas pessoas que passaram pela minha vida que eu nem sabia que oravam por mim. E ao longo desses dias, Deus tem mudado a minha maneira de ver as coisas. Ao longo desses dias, eu tenho entendido que eu tenho que amar. Se eu não aprender, e você não aprender, se nós não aprendermos a extrair este amor que é tão gratuito, tão grande, tão bom para cada um, que dá lugar a este amor. Quando este amor entra, automaticamente a tua visão é transformada. Você agora não faz mais acepção de pessoas. Você agora não requer do outro uma santidade que talvez ele não está nem preparado para ter. Mas você vai entrar na causa dele. Não, quem entra na causa é o Senhor. Você entra na parte de interceder pela vida dele. Quem sou eu? Quem é você? Para entrar na causa de alguém. Cuidado onde tu entra. Porque de repente essa pessoa está ali, mas ele está ali, ele está passando por uma fase de recuperação.
Deus está restaurando a vida dele. E nós que já estamos com uma vida um pouco mais firme, devemos levar a mesma água que nós estamos bebendo aqui na frente para aqueles que estão lá no fundo. Isso é amor. O que é a água, pastor? Levar o que você conhece. E a Bíblia diz assim, que é esse que bebe dessa água jamais sentirá sede. Você deve ter sempre. Eu devo ter, nós devemos ter sempre algo de bom e com sabedoria que vem do alto para entregarmos a essas pessoas. Porque não é possível a pessoa com 3, 4 anos de crente, servindo a Deus, ainda não sabe nada de Deus. Sabe sim, Deus já construiu um espaço dentro do núcleo de cada um de nós. Mas há pessoas que lá no serviço ninguém nem sabe que ele é crente. É ou não é verdade? Tem pessoas que lá no colégio ninguém sabe que ele é crente. Tem pessoas que no dia a dia ninguém capta que nele há uma esperança de vida. Você tem que estar preparado, eu tenho que estar preparado a qualquer momento. Às vezes me acontece no meio da rua, estou andando na rua. Outro dia, deixa eu contar um negócio aqui. Outro dia eu ia, era uma hora dessa aqui, já à noite. Eu ia mais a Carla, não lembro para onde. Em frente ao bombeiro ali. E eu ia num desespero, uma agonia por dentro. Tem dia que não é fácil. Adoraiados, problemas de igreja. E eu ia aquele dia muito nervoso. Eu estava muito nervoso, mas calado. E quando nós calamos, por isso que o Senhor diz, eu vou para o Pai, mas deixarei o Consolador. Entenderam? Aonde o Consolador entra? Eu estou indo assim, uma moto chegou do nada, até pensei que era ladrão. E o Senhor bradou aquele dia na minha vida, eu andando de moto, mas a Carla estava chorando para não explodir. E eu ia pensando, naquele exato momento que eu estava pensando, eu vou parar com tudo isso, não quero mais ser crente. Oh, aleluia. Não quero mais, Pai. Eu vou te servir aí, mas não quero mais nem ver crente na minha frente. Porque quanto mais eu ajunto, mais eles me batem. Eu queria ser entendido. Aleluia. E você e eu não nascemos para ser entendido. Se Deus te determinou um chamado, cumpra ele, sem requerer, viu? Nenhum reconhecimento. Quem vai te honrar, quem vai fazer as coisas diferente na tua vida, na hora certa, vai ser o amor daquele que um dia não mediu esforço para passar pelo processo da cruz, pela minha vida e pela tua vida. Irmã Nelly Batiste, que Deus abençoe a senhora, aonde a senhora estiver, né? Se estiver em casa. Então, eu passei por isso, a moto chegou assim, ó, do nada, na hora que eu vinha pensando, eu tinha falado pra cá, meu bem, eu não quero mais pastorear. Porque quanto mais eu falo, parece que pior fica. A Bíblia diz assim, ide, pregar o evangelho, não é? A toda criatura. Aquele que crê, automaticamente será salvo. E aquele que não crê, pastor, já está condenado. Doido é o pastor que querer que todos que ouviram a palavra venha surtir efeito de imediato. É só você ler que algumas sementes caem em lugares diferenciados. Tem semente que cai na pedra. É aquela pessoa de coração duro que nunca vai se render ao Pai. Já viram alguém plantar em pedra? Eu nunca vi. Nunca vi nem uma lavoura assim num monte de pedra. Já viram? Eu nunca vi. Se existe, é moda nova agora. E a outra semente que a Bíblia diz que cai
cai aonde? Cai no meio dos espinhos. O que é os espinhos, pastor Zé Carlos? São pessoas que crescem alinhadas aos tesouros dessa terra e nunca vão se desapegar de jeito nenhum dos bens. É aquela loucura, tá na igreja, mas nunca vai crescer espiritualmente falando. São essas pessoas que caíram no meio do espinho. Vai nascer, mas as próprias escolhas deles vai afogar eles e automaticamente morrerão. Outros vão ser jogados no meio do caminho. É aqueles indecisos que não sabem onde fica, não sabem o que quer. Mas você e eu, Deus lançou em terra boa. Deus lançou e está oportunizando a todos nós a termos uma vida constantemente abençoada por Ele. Você pode até falar aí hoje, mas pastor, que abençoado é esse? Que eu levo uma vida terrível. Jesus também levou. A Bíblia diz que aqui na terra nem nada que você viva, seja ela no luxo ou morando em um barraquinho lá na favela, todo o teu tesouro está dentro de cada um de nós, independente do lugar que nós vivemos. Mas tem muitos que paciência, né? Eu quero ser rica, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Nem sempre Deus vai te liberar para isso, porque Ele já conhece o seu e o meu coração, e Ele não perde quem é dele. Se alegre, seja mais grato, grata pelo que você tem, porque eu tenho certeza que na sua botija nunca vai faltar o azeite e o trigo, porque Ele diz que até os passarinhos que não plantam, não tem celeiro, é Ele quem sustenta. Não se preocupe se até aqui você viveu uma vida de miséria. É porque você e eu sempre estamos olhando o que nós podemos fazer, o que nós podemos ter, sem muitas vezes consultar aquele que realmente constrói as coisas da nossa vida. Às vezes nós tentamos com as nossas próprias mãos. Eu quero isso, eu quero aquilo, e Deus está de lá só olhando. Você quer? Primeiro vem a mim. A Bíblia diz primeiro para mim. E as demais coisas eu acrescento, conforme a sua aproximação, conforme a sua intimidade comigo, conforme a nossa renúncia, conforme o nosso desmamamento, conforme a tua visão. A tua visão está olhando só para frente? Porque a Bíblia diz que feliz o homem que tem como Deus o Senhor. A Bíblia diz que Ele é mão forte. Ainda a Bíblia o chama de fortaleza. E Ele tem mais uma coisa, Ele é tão carinhoso que Ele guarda a igreja dele debaixo de suas asas. Assim como uma mãe protege os filhos, e Ele ainda contradiz a mãe na própria palavra. Pastor, toda mãe ama o filho ao máximo. Não, irmãos, não é todas não. Eu estive preso muitos anos, eu sei que lá eu vi pai matar filho, mãe matar filho. Mas aí a palavra vem e esclarece isso para nós. Como assim, pastor? Ele diz, é mais fácil uma mãe te negar o pão do que eu que sou teu Deus. De repente eu não sei a vida que você teve lá para trás, também pouco me importa. O importante é que você deu e continua dando lugar a Deus. O importante é você entender que nós não somos perfeitos, mas o amor de Deus nos justifica. Viu? Não fica aí se preocupando e nem se martirizando. Meu pai, eu não consigo ser. Porque mesmo o grande apóstolo Paulo, ele vai nos revelar na palavra dele. O que eu quero, eu não faço. O que eu não quero, quando vejo, estou fazendo. O apóstolo Paulo.
Por que vocês acham que Deus colocou em Paulo, popularmente falando, o espinho na carne? E ele também chama assim. Por quê? Para que Paulo se dedicasse 100% às causas de Deus. Se Deus não colocasse isso nele, jamais Paulo teria a bagagem, ou ele teria preparado a bagagem que ele preparou. Hoje eu mudei muito essa cachola minha, de ver que todos os grandes homens de Deus tiveram falhas. Nós não falamos muito de Davi, mas Davi teve várias falhas. Nós não falamos nem mesmo de Abraão. O próprio Abraão teve falha. Moisés teve falha. Pastor Zé Carlos, aonde que Moisés teve falha? Não é fácil. Ele não vai lá para a terra dos egípcios. E o que ele faz? O que Moisés faz? Ele, com medo de morrer, ele disse que a própria esposa era... É Moisés, né? É Moisés. Era a irmã dele. É a irmã minha, com medo de morrer. Daqui a pouco, o faraó se encanta com a mulher que era a mulher dele. Porque ele não foi verdadeiro. No meio dos discípulos, nós temos Judas, que não precisava Judas tomar aquela decisão de passar pelo processo de um enforcamento, que a Bíblia diz que ele se suicidou. Não aguentou o remorso. Mas se ele vai aos pés de Cristo, mesmo ali passando pelo processo de sacrifício, sendo torturado, o Senhor olharia para ele como olhou para Pedro e diz: Pedro, eu ainda tenho misericórdia e amor pela tua vida, Pedro. Tu vai me negar 3 vezes, mas eu continuarei contigo. E reafirmo sobre tua vida, Pedro, eu edificarei uma igreja. Foi ou não foi assim? Pedro negou ou não negou? Negou. Todos nós, para constituirmos esse amor verdadeiro de Deus, temos que ser quebrados. E muitas vezes, a forma que Deus nos quebra é revelando a nós que nós estamos sujeitos a quedas. A Bíblia diz: tu que está de pé, se assegure para que não caia. Ande em 2, porque quando um cair, o outro o ajuda a levantar. Vocês nunca leram isso? É o amor. É o amor de Deus. Vai fazer com que você abrace essa pessoa e diga: eu estou aqui, ó. Além de Deus, tem eu para te ajudar a caminhar neste momento tão difícil. Muito pelo contrário, o amor que nós mesmos produzimos, eu posso te chatear, te decepcionar, porque eu não tenho o amor de Deus, mas um amor que eu mesmo construo. Mas o amor que Deus constrói de dentro para fora na nossa vida. Ele nos ensina a olhar com misericórdia uns para com os outros. Essa é uma grande verdade. Provérbio 4, versículo 10 diz: ouve, filho meu, recebe com atenção as minhas palavras e terás vida longa. Quando você ouve isso aí, você está pensando que é só na terra, né? Mas não é, ele está reafirmando: terás vida longa. Longa pode ser vida infinita. Longa aqui na terra e vida infinita. Oh, glória a Deus. Perpetuamente. Para todo sempre. Aguente mais um pouquinho. Talvez você tenha já experimentado esses amores falsos. Ou talvez esteja até vivendo essa solidão hoje. Mas eu te digo uma coisa: aquele que vive e que reina está aí do seu lado. Não deixe, porque tudo isso o inimigo quer te levar ao estresse,
essa doença aí, que dá um monte de gente que até leva ao suicídio. Eu sempre esqueço o nome dessa doença. Depressão. Ei, o Senhor Jesus ainda cura a depressão, viu? Não fica se importando com quem te abandonou, não. Eu não ligo. Às vezes a esposa minha até acha eu meio estranho. É porque eu saí de casa muito novo, eu perdi tudo que eu amava muito cedo. Hoje, quando as pessoas me dão as costas, eu faço é dar risada. Falei, cara, eu não dependo dele para chegar no céu. Eu não dependo desse amor aí. Eu dependo do amor que está dentro da vida de cada um, que é produzido por Deus. O amor de viver junto, esse amor pode acabar. Eu já vi casamento que, quando eles casaram, aí um dizia pro outro: você é o grande amor da minha vida. É uma coisa linda, né? Nunca vou deixar de te amar. Conversa besta. Já casou umas 4, 5 vezes aí, com o mesmo amor. É um amor que nós construímos. Ele é maleável, flexível, e a qualquer momento ele se desconstrói. Mas o amor de Deus não. O amor de Deus, ele está na sua vida conjugal. A Bíblia diz que quem ama suporta até ver Deus transformar a vida daquele ou daquela que você paga um alto preço por ele. O amor de Deus, ele nos reveste de uma sabedoria, de uma calma, de uma estrutura bem resistente. E você vai ver o teu filho servindo a Deus, a tua filha servindo a Deus, porque você só não ama como mãe, mas você ama com o amor de Cristo. Eu vou ver o meu filho, meu marido, a minha esposa, seja lá quem for, os meus parentes, irão se dobrar diante desse Deus, porque este Deus entende que eu uso as ferramentas que Ele me deu. Vocês estão entendendo? Tudo que você quer de Deus, você tem que entrar com amor. Até mesmo pedir as coisas para Ele. Entra com o amor que Ele te deu. Entra na causa de alguém, só Deus que pode. Mas você pode interceder. E através do seu amor vai acontecer a transformação, o milagre, a cura, a libertação e muitas outras coisas que só Deus pode fazer. Último versículo, Provérbios capítulo 7, versículo 1, que diz: filho meu, obedece os meus conselhos, no íntimo do seu ser guarda os meus mandamentos. Quando ele diz filho, está falando só para os seus filhos, não está falando para todos nós. Deus vem até nós nos chamando de filhos. Filhos, escolhidos, separados. Por mais que você venha a ser um grande pregador, uma grande cantora, um grande profeta, ou mesmo zelador da igreja, o cooperador, viu? Para Deus somos todos iguais. Não é as nossas divisas que vai dizer que eu tenho mais intimidade com Deus, mas é o amor que consiste e existe dentro de você, que é o nível que Deus te olha. E esse amor é você que busca. Você não tem poder para produzir isso, mas você tem que buscar enquanto se pode achar, segundo a maravilhosa palavra de Deus. Hoje é a nossa palavra de hoje. Talvez amanhã eu não terei trabalho, porque eu vou estar numa igreja aqui, numa inauguração de uma igreja, né? Então amanhã talvez eu não venha estar aqui. Mas amanhã eu nem sei que dia que é. Mas sábado eu acho que eu não tenho compromisso nenhum sábado. E eu vou estar aqui com esse compromisso, que esse aqui é de responsabilidade minha. Eu tenho que estar aqui todo dia, né? Na frente de uma televisão, vendo o João beijar o Zé da borracharia. Corta isso na sua casa. Seja o porteiro da sua família. Coloca Deus como maior dentro da sua casa, enquanto Ele está nos avisando. Tem mentes de criança, até mesmo de adultos, sendo transformados através de algumas novelas aí. Tem até novela com cara de Deus, mas não tem nada de Deus. Por trás tem um propósito ali. O homem, nos dias atuais,
está tentando desmerecer tudo que Deus construiu na minha vida e na tua vida. Tenha uma noite de bênção, vamos orar. E muito obrigado, viu? Eu fico muito feliz, pode ter só uma pessoa aí. A irmã Francisca está todo dia aí, né? A gente faz de segunda a sábado, ela está todo santo dia aí. Assim que ela pode, ela também tem que congregar, ela tem um pastor, né? Ela tem que ir também lá na igreja dela. Mas todo dia, praticamente, a irmã Francisca está aí. E outros que não se revelam aí, ficam assistindo por fora, né? Como muitos amigos meus. E outros que eu nunca vi. Mas o importante é que estamos ligados por um único amor, poderoso, soberano, para solucionar todas as suas questões. Viu? Deus está vendo o quanto você sofre. Há pessoas que sofrem por dentro. É um dos piores sofrimentos que existe. Mas Deus quer colocar no lugar desse sofrimento a graça dele, a benevolência e a misericórdia dele. Dá lugar, joga essas pedras fora e tu verás a glória de Deus. Amém? Bendito Deus, nosso Pai, Criador até então do céu e da terra, aquele que é merecedor de toda a honra e toda a glória é o Senhor. Deus abençoe nesta noite a Calebinha, a Maria, a Anteninha, meu Deus, o Caleb, a irmã Lu, esta família que a qual eu muito amo. Não sou de estar indo lá, mas amo demais eles. Que o Senhor continue, meu Deus, quebrando todos os laços. Tem muita gente dizendo que o inimigo é furioso contra a vida da irmã Lu e do Caleb. Não, inimigo nenhum tem poder de desconstruir o que Deus construiu na vida deste casal. Ó Senhor, que eles venham se amar e amar verdadeiramente todos os dias. Que este amor de Cristo aumente todos os dias na vida do Caleb e da irmã Lu. Na vida das crianças, 3 meninas e o único filho homem que o Caleb tem, o João. Aonde ele estiver, Pai, abranda aquela natureza, controle aquele João, Pai, para que ele seja um espetáculo, uma obra que só o Senhor pode fazer. Aonde o João estiver, visite o João nesta noite, Pai. Não deixe o mundo ensinar ele, mas que o Senhor seja a fonte de tudo na vida do João. Abençoa, meu Deus, também nesta noite a vida da irmã Francisca Souza, lá no estado do Piauí. Não sei qual é o sofrimento que ela passa. Pouco me importa. Não sei, meu Deus, mas o Senhor sabe todas as questões que esta mulher carrega. Todos os sentimentos e mágoas que ela carrega. Todas as decepções que ela já passou. Mas o Senhor agora é vivo e existe de dentro para fora nela. Que nenhuma seta maligna, nenhuma coisa nenhuma, Pai, pode atravessar o teu escudo. Que o seu escudo esteja aliado aos seus propósitos na vida dela. Dê a ela uma noite de paz e de alegria, e dando dias e dias de vida em abundância. Que ela possa ter aqui nesta terra o gozo todos os dias de saber que o Senhor é o Deus dela. Que o Senhor continue, Pai, ajudando-a em tudo. Deus também nesta noite abençoe a vida da irmã Nelly Batsueli Trajano, meu Deus, aonde ela estiver. Que o Senhor continue abençoando a vida da irmã Sueli Trajano, conforme as tuas medidas. Que o Senhor continue, meu Pai, levando-a com mão forte e sabendo ela que todos os dias, quando ela acorda, foi porque o Senhor permitiu, para que ela pudesse ter mais um dia de oportunidade. Que ela venha, meu Deus, servir ao Senhor com toda a gratidão possível, porque Deus está na causa dela. Deus, também nesta noite, eu apresento a vida da irmã Nelly Batiste, aonde ela estiver, seus filhos, se assim tiver, toda a sua casa, Pai, e tudo aquilo, meu Deus, que ela tem desejado até os dias de hoje. Se for para o bem dela, o Senhor vai permitir. Que nenhuma decepção, Pai, dentro da família faça com que ela venha perder o sono, porque tudo está assegurado nas tuas mãos.
E ela assim confia que não fechará os seus olhos sem antes ver a grande estrutura que o Senhor vai construir no centro da família dela. Deus também nesta noite abençoa o pastor Gilmar, missionária Cida Lima, seus filhos, a oficina e ali a igreja onde eles gerenciam. Pai, eu sou muito grato por essas amizades, homens e mulheres que são dedicados a Deus. Lá no estado do Piauí, onde ele está, onde eles estão, que eles sejam brindados, Pai, porque grandes são os levantes, sutilmente que começou a levantar, mas nenhum levante que não seja o levantar de Deus vai se prostrar de jeito nenhum. Nenhum levante vai prosseguir, porque já está quebrado em nome de Jesus. Vai ter que se prostrar aos planos e o real soberano e a soberania do Senhor sobre a vida deste casal e também dos seus filhos. Pai, nesta noite também apresento o Júnior Passamai, a Kelly Passamai, o neto, Pai, aquele bebê lindo que eu ainda não fui ver. Mas eu sei, meu Deus, que o Senhor está vendo eles todos os dias. Que o Senhor abençoe o pai do Júnior, as irmãs, e assim sucessivamente. Que o Senhor abençoe a mãe da Kelly, Senhor, a irmã Josefa, seu esposo, todos os seus filhos, e ali também, meu Pai, os netos, genros e noras, que essas famílias juntas possam ter certeza de uma coisa: o Senhor pelejará por eles, e eles calarão e esperarão no Senhor como sempre têm esperado. Deus abençoe também nesta noite ricamente a vida de minha mãe, a saúde dela. Essa semana é a Semana das Mães. Na minha visão, o Dia das Mães são todo dia, mas o Senhor esteja, Pai, no controle da saúde de minha mãe. Achei ela essa última vez que eu conversei, com a voz muito fraca. Que o Senhor venha, meu Deus, fortalecer a minha mãe fisicamente, porque eu sei que o Senhor é o Deus do impossível. Da mesma maneira, Pai, fortaleça a saúde de minha tia, lá em Rondônia, na cidade do Colorado. Fortaleça, meu Deus, aquela estrutura, minha tia Sebastiana. Que o Senhor assim constitui saúde, porque eu sei que o Senhor é o médico dos médicos e que para o Senhor nada é impossível. Da mesma maneira, meu Pai, que o Senhor olhe pelas causas dos meus irmãos, principalmente a vida do Paulo, a vida do Marildo, em especial o Marildo. Que o Senhor venha bradar, Pai, bradar ricamente na vida do meu irmão. Tudo que ele quer é ter uma vida lá na velhice, assegurado daquilo que ele construiu. Que o Senhor dê a ele, meu Deus, a oportunidade de ver as portas qual o Senhor vai abrir, porque o Senhor é o Deus do impossível e o Senhor está nesta causa. E que ele venha a ser fiel, ele e a Suzana, Pai, fiel em tudo, e sobre o muito o Senhor tem preparado para colocar aqueles que se dedicam em tudo em fidelidade a Deus. Deus abençoe o Marilson, o Paulo, o Maurílio, lá no lugar aonde ele mora, Pai. Abençoe ricamente também a minha irmã Marilza, o seu esposo José, todas as minhas cunhadas, meu Deus, todas as minhas cunhadas, todas elas, sem exceção, a Gorete, que está lá cuidando do meu irmão Maurílio. Que o Senhor derrame todos os dias, Pai, em especial a Gorete, porque eu sei, meu Deus, que não é fácil para eles dois. Ó Senhor, que o Senhor venha abreviar os dias de saúde, que o Senhor venha, meu Pai, controlar a diabetes que o meu irmão tem, assim como eu tenho, mas que o Senhor os conduza, Pai, mediante o seu querer e a tua vontade. Abençoe ricamente a família do meu irmão Marilson, que é o caçula, ele, a esposa, meu Deus, a qual amo muito, a filha, ó Senhor, que o Senhor continue dando estrutura, que também não é fácil a vida que meu irmão caçula passa. Ó Senhor, que o Senhor abençoe ricamente a vida deles, abençoe todos os meus sobrinhos de medida tamanha, para que todos possam ver que o Senhor é Deus e que a soberania do Senhor está no quadro familiar, da onde o Senhor me colocou. Deus, também nesta noite apresenta os meus primos, lá em Rondônia, ali no Pará, todos que moram aqui no Mato Grosso, aqueles que moram no Paraná e também aqueles, meu Deus, que estão morando lá no Portugal. Que assim seja feita, meu Deus, a tua vontade. Deus, também nesta noite, eu peço pela vida da Anne,
do seu esposo que está ali em Brasília. Peço pela vida de Samira, peço pela vida da Carla, a minha esposa. Peço pela minha própria vida e peço também, meu Deus, por todos que estão aí hoje. Não sei qual é a dificuldade de cada um, mas o Senhor tudo vê, o Senhor tudo ouve e com certeza o Senhor já está providenciando bênçãos essas que só o Senhor pode fazer. Que o seu amor e a sua misericórdia vá de encontro com as nossas petições, Pai. Que o Senhor nos entregue dentro do seu horário, do seu tempo, aquilo a qual o Senhor acha e que é melhor para cada um de nós. Nem sempre o que nós pensamos que é melhor para nós é melhor, mas quem pode, quem deve e quem vai fazer a diferença na nossa vida ainda é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Desta maneira eu agradeço a Deus em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito venha estar com todos nós e até, não sei se vai ter trabalho amanhã, mas se não de 6h30 para frente, hoje eu comecei atrasado, né? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos.